Entre Torres, promessas e guerras. A história de Gênesis 11 a 14, a torre que tocava o orgulho humano depois do dilúvio. A humanidade voltou a crescer. As famílias se multiplicaram, as cidades surgiram, e as pessoas falavam uma só língua. Em vez de se espalharem pela terra, como Deus havia orientado, decidiram permanecer juntas. Não por união saudável, mas por medo. Vamos construir uma cidade, disseram uns aos outros, e uma torre tão alta, que alcance os céus. Assim faremos um nome para nós mesmos, e jamais seremos espalhados. Não era apenas um projeto arquitetônico, era uma declaração de independência. A Torre de Babel simbolizava o desejo humano de alcançar o céu sem Deus, de criar segurança sem confiar, de buscar glória própria em vez de propósito divino. Do ponto de vista humano, aquela obra parecia grandiosa. Do ponto de vista divino, revelava um coração perigoso. Quando todos pensam da mesma forma e caminham sem limites, o mal se organiza com eficiência. Então Deus desceu, não porque estivesse longe, mas porque o texto deixa claro: por mais alto que o homem construa, ainda é pequeno diante do Criador. Deus confundiu as línguas. A comunicação se quebrou. O projeto ruiu. Pessoas que antes se entendiam passaram a falar sons estranhos umas às outras. O orgulho que unia se transformou em confusão que separa. Assim nasceu Babel, o lugar onde o homem tentou subir e acabou se espalhando. Um homem chamado Abrão, enquanto Deus espalhava povos, ele escolheu um homem. Abrão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade avançada, rica, cheia de ídolos e segurança. Ali estavam suas raízes, sua família, sua história. Mas um dia, Deus falou não a uma multidão, mas a um indivíduo. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Não havia mapa, não havia garantias visíveis, apenas uma promessa. Deus fazer dele uma grande nação abençoou, tornar seu nome grande e por meio dele abençoar todas as famílias da terra. Enquanto Babel buscava um nome para si mesma, Deus oferecia um nome a quem confiasse. Abrão obedeceu, deixou para trás a estabilidade e caminhou pela fé. Levou consigo Sarai, sua esposa estéril, e Ló, seu sobrinho. Passaram por terras desconhecidas, construindo altares, invocando o nome do Senhor, vivendo como estrangeiros em um mundo que ainda não lhes pertencia. Escolhas que separam caminhos com o tempo. Abrão prosperou, Ló também. Os rebanhos cresceram tanto que a terra já não suportava ambos juntos. Os pastores começaram a brigar, o conflito se aproximava. Abrão, o mais velho líder natural, fez algo inesperado. Abriu mão do direito de escolher primeiro. Não haja contenda entre nós, disse a Ló. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Ló olhou para a campina do Jordão. Viu água abundante, terra fértil, aparência de prosperidade. Escolheu o que parecia melhor aos olhos. Armou suas tendas perto de Sodoma, menos uma cidade rica, mas moralmente corrompida. Abrão ficou com a terra menos atraente, mas permaneceu no centro da vontade de Deus. Ali, Deus renovou sua promessa. Levanta os olhos. Toda essa terra, eu darei a ti e à tua descendência para sempre. A bênção não estava na aparência da terra, mas na fidelidade de Deus. Quando a fé encontra guerra, o mundo ao redor não era pacífico. Reis poderosos entraram em guerra. Cidades foram atacadas. Sodoma foi derrotada. Ló, agora morando ali, foi levado como prisioneiro. Quando Abrão soube, poderia ter dito: não é problema meu. Afinal, Ló havia escolhido aquele caminho. Mas Abrão não era guiado pelo ressentimento, e sim pela responsabilidade. Com apenas 318 homens treinados, atacou exércitos de reis poderosos durante a noite. Recuperou Ló, os bens e as pessoas capturadas. Foi uma vitória improvável, não pela força humana, mas pela mão invisível de Deus. O encontro, que muda tudo no caminho de volta. Abrão encontrou um homem misterioso, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e declarou: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Abrão, reconhecendo que sua vitória vinha de Deus, entregou o dízimo de tudo. Foi um ato de honra, submissão e reconhecimento espiritual. Em contraste, o rei de Sodoma ofereceu riquezas. Abrão recusou. Não aceitarei nada, disse ele, para que ninguém diga que fui enriquecido por homens. Abrão havia aprendido: a verdadeira prosperidade vem de Deus, não de alianças erradas. O fio invisível da história Gênesis 11 a 14 mostra dois caminhos opostos: homens tentando subir ao céu por orgulho. Deus chamando um homem a andar pela fé, mostra escolhas que parecem boas aos olhos, mas levam ao perigo. Mostra que a promessa de Deus atravessa conflitos, guerras e erros humanos. Enquanto reis lutavam por territórios, Deus preparava uma história muito maior:
por meio de Abrão vieria um povo, desse povo, uma promessa, e dessa promessa, redenção para todas as nações. E assim, entre torres que caem, promessas que permanecem, e guerras que revelam o coração humano, Deus continua escrevendo sua história, menos silenciosa, firme e irresistível.